Glória a Deus. Bom, irmãos, hoje nós estamos recebendo aqui uma visita muito especial. Eu queria que você me ajudasse a receber, aplaudindo o Senhor pela vida da pastora Chayane. Queremos recebê-la aqui. Tem um outro púlpito, só que fizeram para mim, aí fica aqui, ó. Aí eles trocam, entendeu? Pastora, que prazer te receber aqui. Queria apresentar a vocês a pastora. Ela é pastora lá na nossa igreja, ali do lado, lá em Orlando, lá nos Estados Unidos. Ela veio aqui tirar férias. Eu falei, não, vai lá na nossa igreja, vem trazer uma palavra para nós. Ela tem feito um trabalho tão maravilhoso lá, ao lado do pastor Salles, naquela igreja. Ela, o seu esposo, Eric, estão ali. São pessoas muito queridas, amigos do coração. Eu estou muito feliz de receber vocês aqui. Estou muito honrado. Espero que vocês se sintam em casa. Eu tenho certeza que o Senhor colocou uma palavra no seu coração. E fica à vontade, a casa é sua, tá bom? Vamos orar por ela, gente? Vamos orar pela pastora? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos pela vida da tua serva, Senhor. Obrigado pelo coração dela disponível, pela verdade que ela tem carregado no Senhor, Pai. Hoje eu peço ao Senhor que o Senhor possa sacar, Senhor, a pastora Chayane da tua aljava, Senhor, e lançar ela de acordo com o teu propósito. Pai, fala, Senhor, nessa manhã. Nós desejamos ouvir a tua voz através da tua serva, Senhor. Pai, direciona, conduz, Senhor, a serva do Senhor nesse lugar, Pai. Cuida dela, cuida do seu marido, da sua família, Senhor. Que a tua mão esteja sobre eles nesse momento, Pai. Porque nós sabemos, Senhor, que ela está aqui para entregar uma mensagem do teu coração para a tua igreja, Pai. Nós oramos assim, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém? Bom dia, igreja linda. Meu Deus, que igreja linda. Oh, glória. Louvado seja o nome do Senhor. Estou muito feliz de estar aqui. Glorifico a Deus pela sua vida, pastor. Que honra, gente, estou muito honrada, viu? O pastor falou sobre honra e a honra é minha de estar aqui com vocês. Estou aqui já há alguns dias com a minha família. Meu esposo também está aqui de férias. Minhas filhas não vieram, estão com a minha sogra. Eu louvo a Deus por esse tempo, por estar aqui nessa igreja. E eu creio de verdade que o Senhor tem uma palavra para todos nós. Eu sempre digo que o Senhor, antes de ministrar a vocês, Ele ministra primeiro a gente, né, que está aqui no altar. E hoje eu quero trazer uma palavra que tem mexido muito comigo, uma palavra que mexe muito comigo, mas antes disso, de eu iniciar a palavra, quero mandar um abraço, né, o pastor Salles. Pastor Salles, cara, é o nosso pastor lá da Igreja Batista Atitude de Orlando. E ele manda um abraço a toda a igreja, um abraço ao pastor Eduardo. E estou muito feliz, Oi? Ah, é? Olha, que bênção! Glória a Deus, glória a Deus. O pastor manda um abraço a toda a igreja. E vamos lá, gente, eu não vou mais me delongar aqui. Eu quero trazer a palavra que o Senhor me designou, né, a derramar aqui. Mas, na verdade, assim, quando o pastor Eduardo me convidou para trazer uma palavra, eu estava correndo. E o Senhor, comecei a pedir a Deus, né, um direcionamento, e eu logo pensei numa palavra para trazer. Eu falei, vai ser essa palavra. E chegando em casa, eu falei, Senhor, me confirma qual a palavra que o Senhor quer entregar para a sua igreja. O que o Senhor quer trazer para cada um de nós. E acordei no meio da madrugada com um versículo, com uma palavra, que eu já quero convidar a igreja a abrir comigo, Ezequiel 47. E eu acordei na madrugada com essa palavra e eu falei para Deus, Senhor, eu entendi que é o que o Senhor quer entregar para a sua igreja. Queridos, nós estamos nessa animação, né? Nessa empolgação de Copa do Mundo, onde todos nós ali estamos animados, empolgados, as pessoas se programam, né? Mudam a programação, as pessoas estão ali
já ali ansiosos para saber qual vai ser o placar. Ontem eu peguei um Uber para ir para casa e o rapaz do Uber falou assim: olha, você está sendo, isso era de tarde, você está sendo a minha última corrida, porque eu tenho que ir para o mercado, tenho que comprar churrasco, comprar carne para fazer um churrasco, e depois eu não trabalho mais. Então aí começou a falar, né? E Deus começou a me mostrar e me confirmar o quanto nós damos prioridades para coisas que amamos, né? Muitas vezes a gente ama tanto algo que a gente se programa, a gente alinha, a gente muda a nossa programação, a gente faz ali o que tiver que fazer, se empenha para se dedicar a coisas que amamos. E é nisso que eu quero trazer essa palavra. Eu já quero começar lendo aqui Ezequiel 47, diz assim. O tema, fala sobre águas que saem do templo. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que a água saía de debaixo do limiar do templo e corria da direção leste, porque a fachada do templo dava para leste. A água vinha de debaixo do lado direito do templo, do lado sul do altar. Ele me fez sair pelo portão norte para dar uma volta por fora até o portão exterior que dá para leste. E eis que a água borbulhava do lado direito. O homem saiu para leste, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 500 metros e me fez passar pela água que me dava pelos tornozelos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que me dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que agora me dava pela cintura. Mediu outros 500 metros e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas que só podiam, se podia nadar um rio pelo qual não podia atravessar andando. Então ele me perguntou: você viu isso, filho do homem? Então o homem me levou de volta à margem do rio. Quando eu cheguei lá, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores dos dois lados do rio. Então me disse: essas águas correm para a região leste, descem ao vale do Jordão e entram pelo mar, cujas águas ficarão saudáveis. Todos os seres vivos que povoam os lugares por onde esse rio passar terão vida. Eu quero que você repita comigo: por onde esse rio passar terá vida. Por onde esse rio passar terá vida. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, eis aqui a tua palavra, Pai. Que eu seja, Senhor, a tua boca nesse altar, Pai. Como o Senhor ministrou comigo, Senhor, durante toda essa semana, através dessa palavra, Senhor, que Tu queres nos levar a águas profundas, ó Pai. Tu queres nos levar, Senhor, a esse lugar de profundidade. Desde o início, Senhor, dos louvores, desde a recepção, Senhor, desde os louvores, ó Pai, o Senhor tem falado com a Tua igreja, Senhor, sobre um lugar aonde Tu queres que estejamos, que é no centro da Tua vontade, que é nessas águas profundas. Senhor, ministra a cada um de nós, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, eu quero contextualizar um pouquinho essa palavra aqui para vocês entenderem. Eu comecei falando sobre Copa do Mundo. E talvez você se pergunte: meu Deus, o que Copa do Mundo tem a ver com Ezequiel? Tem nada a ver, Chayane. E foi exatamente o que eu perguntei para o Senhor. Só que, queridos, nessa época, o que estava acontecendo e o que acontece hoje? As pessoas estavam vivendo no automático. As pessoas estavam se perdendo diante das delícias, das coisas que a terra oferecia. Ezequiel é um profeta levantado no Antigo Testamento no tempo de exílio babilônico. E o que aconteceu naquela época? Jerusalém foi tomada pela Babilônia.
eles foram levados cativos e houveram duas levas dos povos exilados. A primeira leva, vocês vão conhecer, vão entender, né? A primeira leva levada foi a leva que tinha Daniel, que vocês conhecem, né? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, a cova dos leões, os meninos que foram, os jovens que foram jogados na fornalha. Então essa foi a primeira leva levado cativo para o exílio da Babilônia. E a palavra de Deus diz, quando você começa a ler o livro de Daniel, fala que esses jovens eram jovens de boa aparência e que tinham um estudo, eram pessoas sábias e por isso eles foram levados para o palácio, onde eles estavam servindo as autoridades. Já, por outro lado, Ezequiel foi a segunda leva levada ao exílio da Babilônia. E Ezequiel estava ali no meio do povo, das pessoas normais. Enquanto havia Daniel e os jovens lá no high level, né, no nível ali das autoridades. E a palavra de Deus é clara que fala assim, que Daniel e seus amigos decidiram não se contaminar. Enquanto tinha jovens ali, naquele lado de lá, decidindo não se contaminar, por outro lado tinha Ezequiel, que também foi no mesmo contexto. Tem uma diferença de aproximadamente 5 anos ali, entre Daniel ser levado primeiramente e depois Ezequiel. E a palavra de Deus diz que Ezequiel foi levantado pelo Senhor. Por quê? O povo foi levado cativo da Babilônia. Inicialmente eles começaram a reclamar, a não entender por que estavam passando por dificuldade, mas com o tempo eles foram se acostumando. Com o tempo eles foram participando das festas pagãs, das celebrações pagãs que o povo vivia, né? Tava todo mundo ali empolgado. E o que aconteceu ali naquela época, queridos? O povo começou a se esquecer de Deus. O povo começou a se afastar do Senhor. E é aqui que nós podemos entender e associar a nossa realidade de hoje. Quantos, muitas vezes, se dedicam tanto a coisas que amam, ali naquela animação, né, vai com a galera, né, acabam se apaixonando pelas coisas do mundo e se esquecendo das coisas de Deus. Mas lá em Romanos, o apóstolo Paulo já fala, né, já nos ensina que nós não podemos nos conformar com esse século, mas nós devemos nos transformar a nossa vida através da transformação da nossa mente. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Ou seja, transforme a sua vida através da mudança de mente. O que é a mudança de mente? É você viver uma metanoia. É o quê? É você dizer não para as coisas desse mundo. É você ver que está todo mundo ali. Não é errado, gente, abre um parênteses, não é errado a gente aproveitar as coisas boas da vida. É claro que nós não vamos negociar princípios. Então, tudo que vai me afastar do princípio divino, eu não vou me contaminar. Tanto que Daniel, ele servia ao rei babilônico, né? Os meninos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, também estavam ali. Eles estavam na Babilônia, mas a Babilônia não estava neles. Ezequiel estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava dentro dele, porque eles sabiam quem eles eram. Eles sabiam o Deus que eles serviam. Então não há problema nenhum a gente aproveitar as coisas da vida, a gente festejar. Eu não estou falando aqui sobre você não tem que festejar a Copa do Mundo, tá? Entendam-me bem, mas eu estou falando sobre os nossos verdadeiros interesses e prioridades. Porque muitas vezes a gente faz de tudo, a gente se programa. Pessoas ficam até tarde colecionando figurinha ali, se reunindo. É legal, é maravilhoso, mas será que a gente faz isso pelo Senhor também? Eu não sei vocês, mas tem vezes que eu vou sentar para ler a Bíblia, é uma luta, que eu estou ali assim, ó, dormindo. E daqui a pouco eu vou orar, daqui a pouco eu estou assim, Senhor, abençoa o inimigo, abençoa Satanás. A gente começa a trocar as orações. E aí você vai assistir um dorama da vida, você vai assistir um filme, uma série, você fica até altas horas. Entende que muitas vezes quando a gente começa a analisar, você entende que você acaba dando prioridade para coisas que você realmente gosta, que você ama. Não é que nós não amamos a Deus, só que muitas vezes a gente não coloca Deus como prioridade na nossa vida. Muitas vezes a gente não coloca Deus como o primeiro na nossa vida. E algo interessante, a gente vai lá para Êxodo.
Vocês lembram que quando o povo estava no Egito, Deus levanta um libertador, Moisés. A gente está fazendo um passeio pela Bíblia, já perceberam, né? Deus levanta um libertador, Moisés. Moisés vai lá, fala com o faraó. E aí fala para Faraó libertar o povo, para adorar. Faraó fala assim, esse povo está querendo adorar a Deus, eles estão muito de boa, eles estão com muito tempo livre. Vamos colocar trabalho para eles. Aí fala para aumentar a carga horária. E ali aquele povo começou a trabalhar. É errado, gente, a gente trabalhar? Claro que não, e nós precisamos, até porque é sustento, né? Nós temos que trazer o sustento para casa. Mas, e quando o trabalho se torna prioridade na sua vida, a ponto de você colocar o trabalho em primeiro lugar, você se esquecer das coisas de Deus, você não ter tempo para a família. Gente, hoje nós vemos uma geração, uma sociedade, na verdade, uma geração que eles estão carentes de amor dos pais, porque os pais estão trabalhando tanto para manter um estilo de vida, né, para trazer um sustento para a família, que eles terceirizam a criação dos filhos. E aí a gente vai lá em Moisés, na época. O inimigo, ele não vai querer, ele não vai nos afastar da igreja, mas ele vai nos trazer coisas para nos distrair. Ele vai fazer você cansado para chegar um dia e você falar assim, hoje eu não vou para a igreja porque eu estou cansado. Gente, é uma realidade. É uma realidade que acontece e está tudo bem você estar cansado. Mas já teve vezes de eu ver pessoas assim, ela não vai para a igreja porque está cansada, ela não busca Deus porque está cansada, mas aí vai ter uma programação, uma festa. Ela está até a madrugada na festa. Ela acorda mais cedo para ir para uma viagem. Ela vai acordar mais cedo para ir trabalhar. Mesmo cansado, você não tem que trabalhar? Não é? Às vezes a gente está cansado, não aguenta nem levantar. Mas você mesmo cansado, você vai trabalhar. Por quê? Você entende que o trabalho é uma prioridade, que você precisa levar o sustento para sua casa. Mas e o Senhor? Será que da mesma forma que nós nos empenhamos para os lazeres, né, para o nosso trabalho, para as coisas que nós julgamos importantes, será que com essa mesma empolgação nós nos dedicamos para Deus? Será que com essa mesma empolgação nós nos empenhamos em andar mais uma milha para o Senhor, em dar mais um passo para adentrar a essas águas profundas? E aí que entra o nosso contexto de Ezequiel. Ezequiel, ele falava para uma geração que estava seca. Uma geração que tinha Deus, que reconhecia Deus, mas eles não buscavam a Deus constantemente. Eles estavam vivendo na superficialidade. E o Senhor não nos chama para viver na superfície. Ele nos chama para mergulhar profundo na presença dEle. Por isso o tema da mensagem hoje que eu trago aqui à igreja é: o raso não nos serve mais, igreja. O raso não nos serve mais. Deus não nos chama para ficar na superfície. Nós precisamos mergulhar profundo. É esse lugar que Deus quer nos levar. O raso não nos serve mais. Deus quer nos levar para essas águas profundas. Mas para isso, em primeiro lugar, vai ser necessário nós sairmos da nossa zona de conforto. O que é sair da zona de conforto? É você entender que tem coisas que você quer fazer, tem coisas que você precisa fazer. Eu quero orar, mas não estou com vontade, mas eu preciso orar. Eu vou me empenhar para orar, eu vou acordar cedo, eu vou me programar. Eu vou me dedicar a ter um encontro com o Senhor todos os dias. No verso 2 diz assim: Ele me levou para a porta do norte e me fez dar uma volta por fora. Ou seja, Ezequiel estava ali com aquele homem do Senhor, o anjo do Senhor. E eles estavam no templo. E fala assim que ele saiu do templo e foi dando a volta ali ao redor do templo, onde ele via aquelas águas que saíam do templo. Muitas vezes, queridos, Deus nos tira da área de conforto para uma área de confronto. Nós precisamos entender que nós devemos sair da área de conforto, porque na área de conforto você fala: aqui está tudo bem, aqui está tranquilo.
Mas aí quando vem a tribulação, já parou para pensar, quando vem você está ali, vivendo a sua vida no automático. Só que quando chega o dia difícil, quando chega os dias de guerra, você vai lá, joelho no chão, entra num propósito, campanha de jejum, oração, está ali buscando ao Senhor. E a gente precisa entender, Deus nos tira da área de conforto para uma área de confronto, porque é nesse lugar que a nossa fé é exercitada. É nesse lugar onde você vai ganhando força espiritual. É nesse lugar que você entende que você precisa viver uma vida de oração e não buscar a Deus só na tua necessidade. A Bíblia é clara quando diz assim: buscai o Senhor em tempo e fora de tempo. Ou seja, todo tempo, orai sem cessar. Não significa que todo tempo eu vou estar no banheiro, vou estar no quarto ali com o meu joelho dobrado orando, não. O que é orar sem cessar? É nós vivermos uma vida de oração o tempo inteiro. Você está trabalhando, você está ali reconhecendo: Senhor, o Senhor está comigo, vai abrindo o caminho, vai abençoando, abençoa a minha casa. Você não precisa estar ali naquele ritual, dobrar os joelhos, começar a mudar a sua voz, falar alto. Não, você está ali, mas é o que? Viver em espírito de oração. Você está ali, mas na tua mente tu está marchando, tu está repreendendo o inimigo ali. Você está observando que no mundo espiritual muita coisa está acontecendo, ou seja, você está orando sem cessar o tempo inteiro. Deus nos chama para sair dessa área de conforto, para um lugar de confronto. Oséias 2,14 diz assim: eu a atrairei ao deserto para lhe falar ao coração. E a gente fala: não, mas Deus não vai me levar para o deserto. Vai. O próprio Cristo, a palavra de Deus diz em Mateus 4, que o Senhor estava 40 dias e 40 noites sem comer. E ali ele foi levado pelo Espírito do Senhor ao deserto para ser tentado. E ali ele tem uma experiência através da palavra de Deus. O Senhor, o próprio Cristo, ele vai lá e fala para Satanás: não tentarás o Senhor teu Deus. Ele começa a falar através da palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Ou seja, o Senhor Jesus, ele estava ali, o próprio Cristo, ele estava ali debatendo através da palavra. Se Cristo foi tentado, que dirá nós, irmãos? Então nós precisamos estar aqui, comendo da palavra o tempo todo, em tempo e fora de tempo, porque no dia mal você vai ter palavra, você vai lembrar das palavras que o Senhor ministrou na tua vida. A Bíblia diz que nenhum mal te alcançará, praga alguma chegará à tua casa, porque o Senhor dará ordem aos teus anjos ao teu respeito para te livrar e guardar de todo mal. Mas se você não conhece a palavra, como você vai tomar posse dessa promessa? Por isso nós precisamos ter uma vida constante de oração, ter uma vida de busca do Espírito Santo. É você falar assim: eu não quero orar, mas eu vou orar porque eu sei que eu preciso. Gente madura, gente adulta, entende que a gente não faz o que a gente quer, a gente faz o que precisa. Aleluia. Glória a Deus. Em segundo lugar, Deus quer nos levar para águas profundas. Mas para isso, eu preciso constantemente analisar como está a minha vida, a minha caminhada com Cristo. No verso 3 a 5 fala assim: saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, ou seja, é uma régua, uma vara para medir. Mediu 500 metros. Vamos lá, deixa eu voltar aqui, peraí. Mediu 500 metros e me fez passar pela água que me dava pelos tornozelos. Mediu mais 500 metros e a água dava pelos joelhos. Mediu 500 metros, me fez passar água pela cintura. Depois mais 500 metros, a água havia um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eu preciso entender que, eu preciso analisar diariamente como está a minha caminhada cristã, como eu estou com o Senhor. A própria Bíblia, em 1 Coríntios 11, 28, diz: examine, pois, o homem a si mesmo. Diariamente, queridos, eu preciso me analisar. Senhor, o que hoje me fez pecar contra ti?
Espírito Santo, me traz à memória hoje, como é que foi o meu dia hoje? Será que eu falei algo que entristeceu o seu coração? Sabe por quê, queridos? Quando você se analisa diariamente, você consegue passar uma régua, entende? Você consegue passar uma régua no teu nível de espiritualidade com o Senhor. E aqui eu quero trazer 4 níveis de espiritualidade, que esse texto me faz entender. E o primeiro dele é quando ele mede e ele vê que as águas estão no tornozelo. Vamos aqui imaginar, a gente está no mar. E aí você vê aquele mar, vem aquela onda e sai. Aí você vai lá naquela pontinha ali só para ver, né? Vou ver se a água está gelada. Aí tu coloca ali o pé ali na areia onde vem a água e vem aquela água. O que acontece ali? Você tem o controle, não tem? Se a água estiver boa, você decide mais profundo. Se estiver gelada, você corre. Ou você fica ali, sentada ali, só naquela partezinha onde vem a água. Ali você tem o controle da situação. E o que eu comecei a entender nessa parte quando Ezequiel fala que primeiramente as águas estavam no tornozelo? São aquelas pessoas que entenderam quem é Deus, elas vão na igreja, mas elas falam assim: vou quando o bicho pegar, eu estou na igreja. Quando a coisa estiver ruim, eu vou lá, eu vou buscar, eu vou estar na igreja. Ou seja, você tem o controle está na minha mão. Senhor, o controle está na minha mão, mas eu vou lá para cumprir protocolo. São as águas no tornozelo. E ali a palavra diz que ele foi medir mais uma vez, ou seja, ele saiu daquela superfíciezinha, deu mais uns passinhos. Aí a água está ali nos joelhos. Querido, as águas no joelho, o que joelho nos remete à Bíblia? É uma vida de oração, intercessão. Mas tudo bem, tô com água nos joelhos, então eu tô benzão, Chay. Tô ótimo, a água está nos joelhos, então eu tenho ali, estou orando, estou buscando ao Senhor, mas ainda assim, queridos, aqui, quantas pessoas que oram, que buscam a Deus, mas elas ainda têm o controle de muitas coisas. Existem coisas que elas não entregaram totalmente nas mãos do Senhor, porque elas ainda, apesar de orar, apesar de buscar a Deus, apesar de ir na igreja, elas ainda têm o controle. Porque se o negócio ficar estreito, eu posso sair correndo. Eu posso correr e ir embora. Mas Deus ainda quer que você vá mais longe. Aí você vai mais profundo ali naquela água. A água está nos lombos, está na cintura. Nesse estágio, né, as águas nos lombos nos traz sustentabilidade. Nos faz entender que são aquelas pessoas que estão na igreja, que oram, que buscam, que entendem o propósito, que estão servindo na igreja, mas ainda assim, elas entendem que estou aqui, mas eu ainda tenho controle. Eu estou aqui, mas se algo acontecer, eu sei que tenho uma conta poupança ali, eu tenho uma reserva. Ou seja, ela não tem a confiança total no Senhor. Mas o que Deus nos traz hoje, a mensagem que o Senhor quer trazer a nós como igreja, irmãos, é que Ele não quer que que nós tenhamos o controle de nada. O Senhor fala: ei, entrega o controle nas minhas mãos. Porque enquanto você estiver no controle falando: Senhor, se der errado eu tenho um plano B. Ei, quem tem Jesus não tem plano B. Quem tem Jesus, confiança plena no Senhor, não tem plano B. Porque você entende que o plano que o Senhor tem para você são planos maiores e melhores do que o seu. E aí ele fala que ele mais uma vez mediu e ele fala assim: ei, não consigo colocar o pé no chão. Gente, não dá medo quando você está naquele mar e você não consegue colocar o pé no chão? Tu fica desesperado, porque você não tem a tua segurança. Ou seja, você não tem mais o controle. E de fato, uma vida de entrega total com Deus, a Bíblia diz assim, que o vento sopra onde quer. Meu Deus, eu sinto a presença de Deus aqui nessa manhã. Ele fala assim: o vento sopra onde quer, não sabe para onde ele vem nem para onde vai. Assim é aquele que confia no Senhor. Meu Deus, do nada, Deus faz tudo. Você pode ter a maior negativa da tua vida, mas do nada Deus fala assim: ei, vai lá, abençoa aquele meu filho lá. Muda a sorte dele, coloca lá um valor na conta dele. Do nada, Deus faz tudo para quem? Para aqueles que confiam no Senhor de todo o coração, de todo o entendimento. Para aqueles que entendem
entendem que não é na força dos meus braços, queridos. Enquanto nós estivermos com águas até nos lombos, você vai achar que você está benzão com o Senhor, mas ainda assim você tem o controle. Deus fala hoje para cada um de nós: ei, porque não é como você quer. Não é como você quer. Eu tenho o poder para transformar toda a realidade. Eu sou o Deus que abre porta e fecha a porta. Talvez as portas que se fecharam na tua vida era porque você estava tão confiante de quem você é, da tua capacidade, que Deus precisou fechar portas para você entender que não é na força do teu braço, mas é pelo Senhor. E ele fala assim: ei, eu quero te levar a esse lugar. Você vai sentir medo? Vai. Oh meu Deus, mas é nesse lugar que você tem total confiança em mim. É no lugar onde os seus pés não tocam o chão. Porque enquanto você toca no chão, você pode correr, você pode fazer do teu jeito, mas Deus fala assim: não vai ser do seu jeito. Não é como você pensa, como você planejou. Senhor, mas eu programei tudo, eu planejei tudo e deu tudo errado. Sim, porque a palavra de Deus é loucura para os homens. Porque Deus faz isso, Deus usa coisas loucas para confundir as sábias. Deus usa as que não são para confundir as que são. Do nada, Deus faz tudo. E às vezes você acha que tem tudo, que tem todos os argumentos, que está tudo ali programado, projetado e dá tudo errado. Porque Deus quer mostrar para você: não é da força do teu braço. Não é como você imaginou e projetou. Ei, quando você tirar os teus pés do chão, você vai sentir medo. Mas é nesse lugar que eu posso fazer o sobrenatural e transformar a tua realidade. É nesse lugar que eu quero fazer o impossível. E muitas vezes Deus nos coloca nesse lugar. Sabe por quê? Para você entender que a total confiança e dependência vem dele. Que é através da oração, é através da tua intercessão, que é através da tua dependência completa no Senhor que ele vai fazer um milagre. Não sei quantos de vocês já pararam para observar que nesses fios ficam aqueles passarinhos. Eu não sei quantos de vocês já perguntaram: meu Deus, esse passarinho está ali dormindo, está ventando, você vê até o fio se mexendo e você fala: ele está ali tranquilo, dormindo. Como que ele não cai? E sabe qual é o segredo, queridos, desses pássaros não caírem? O segredo está nos tendões dele. Porque enquanto os joelhos dele estiverem dobrados, os pés dele se agarram firmemente, segurando, no caso, o fio. E o que Deus nos ensina através da natureza é que enquanto os nossos joelhos estiverem dobrados, como total dependência, a gente está reconhecendo que eu estou firmado na rocha que é o Senhor. Enquanto os meus joelhos estiverem dobrados, a minha confiança está no Senhor. Eu não estou olhando, eu não vou olhar para o vento, para a tempestade. Por quê? Eu vou descansar tranquila. A palavra de Deus diz o quê? Quando te deitares, o teu sono será suave. Porque nós servimos a um Deus que trabalha para aqueles que esperam e confiam nele. Então, hoje, chega de controle. Eu falo isso para mim: Chayane, chega de controle, você não controla mais nada. Você arquitetou tudo, você projetou tudo. Você marcou data, fez tudo e deu tudo errado. Por quê? Você confiou demais na força do teu braço. Mas Deus hoje nos convida, me convida e te convida: ei, está na hora de você largar o controle e entregar para o Senhor. Está na hora de você ir mais fundo nesse lugar que vai te deixar inquieto, talvez temeroso, mas você vai entender que a tua total dependência, você vai falar: Senhor, eu estou aqui no meio desse mar, me ajuda, porque eu não tenho mais equipamentos, eu não tenho mais recursos. Aí é que a nossa dependência está completa no Senhor, e é nesse lugar que o Senhor nos chama para estar. E em último lugar, queridos, Deus quer nos levar a essas águas profundas, para que de mim e através de mim fluam rios de águas vivas. Aleluia!
Versículo 8 e 9 diz assim: então me disse, essas águas saem para a região oriental e descem a campina. Entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Oh, meu Deus! Toda criatura vivente que vive em enxames viverá. Por onde quer que esse rio passar, vai ter vida. Por onde esse rio passar, vai ter vida. Queridos, isso me mostra que não existe lugar morto demais para que Deus não possa restaurar e trazer vida. Não existe situação destrutiva, não existe nada quebrado que diante do Senhor não possa ser restaurado. Não existe morte que não possa ser transformada diante de um Deus todo-poderoso que tem o poder para ressuscitar. Quando o rio de Deus chega, a morte perde espaço para a vida. E o problema é que muitas pessoas têm medo de entrar nesse rio. Porque afinal, quanto mais fundo você vai, menos controle você tem, entende? Só que a palavra é clara que diz assim: quanto mais fundo você vai, menos controle você tem. E você entende que esse rio, aonde ele vai passar, vai ter vida. Eu sei que hoje existem pessoas aqui que estão olhando para lugares onde há morte. A palavra de Deus diz assim, que aquele rio chega no Mar Morto. Queridos, o Mar Morto tem a quantidade de sal tão alta que não tem peixe ali. Não tem nada, é mar morto, porque não há vida ali dentro. Só que a palavra de Deus diz que quando o rio de Deus passa, começa a ter vida, começa a nascer árvores, começa a aparecer peixe. Hoje Deus te convida a colocar essa situação que está morta diante de você. Deixa esse rio de vida passar. Convida o Senhor, Senhor, passa com teu rio de vida aqui, porque eu entendo, Senhor, que aonde esse rio passar, vai trazer vida. Aonde a tua presença chegar, vai transformar. Queridos, existe um chamado de Deus hoje, para você entender o que Deus quer de você nessa manhã. Deus quer de você ousadia e coragem para ir mais fundo. Eu queria chamar o louvor aqui em cima. Hoje Deus nos convida, é uma chamada, para você entender que não é na força dos teus braços, não é como você programou, arquitetou. E talvez você fez tudo isso e você está olhando morte, destruição, projetos falidos, quebrados. Mas hoje o Senhor fala assim: ei, confia em mim de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e eu endireitarei os seus passos. Confia em mim. Deus fala assim, Provérbios 3, 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e de todo o entendimento. Aí no 6 fala assim, eu acho que é o 6. Percebe a minha presença em tudo. Percebe a minha presença em tudo. E eu endireitarei as tuas veredas. Quando você reconhece que não é através da tua sabedoria, que não é através dos teus diplomas, que não é através da tua preparação, porque eu preparei essa palavra, queridos, eu fiquei a semana toda ali, matutando, preparando a palavra, eu não falei quase nada do que estava ali. Tinha tanta coisa ali para eu falar e Deus moveu de uma outra direção. Mas é assim que é o rio de Deus. Você não controla a direção, mas quando você deita e fala assim, Senhor, me leva, Ele vai te conduzir a águas tranquilas. Ele vai te conduzir no lugar certo. Vai ter tribulação? Vai, queridos. Mas o melhor é você saber que mais vale você estar no dia difícil com Deus do que nos melhores lugares do mundo sem a presença dEle. Sem a presença de Deus, queridos, não funciona. A gente vai viver alegrias vazias, passageiras. Mas quando você está com Deus até o dia difícil, Ele se torna testemunho para você.
Até os maiores dias da tua dificuldade você vai entender: o Senhor está comigo, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele é socorro bem presente na hora da angústia, da tribulação. Por que eu vou temer se eu tenho um Deus que está no controle de todas as coisas? Eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento. Eu quero fazer 3 chamadas aqui. A primeira chamada é para você que nem pisou ainda nesse rio, que você está olhando aquelas margens e você fala: não, eu prefiro ficar aqui, ó, só olhando. Eu não quero me entregar para essas águas, eu quero ficar aqui, porque aqui eu tenho controle. Hoje eu quero te convidar, você que talvez está vindo aqui pela primeira vez nessa igreja, talvez você que não tomou uma decisão de reconhecer o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Ah, mas eu já fiz isso na minha casa, pastora. Hoje o Senhor te convida a declarar diante dos homens que Ele é o seu Senhor. Ele não é só o teu Salvador, Ele é o teu Senhor. O que é reconhecer Jesus como meu Senhor? É eu falar: Senhor, meu controle está aqui, eu não quero mais controle, não é meu mais, é teu. Hoje eu quero reconhecer o Senhor diante de todo mundo, que o Senhor é quem governa a minha vida. Se você é essa pessoa que deseja hoje assumir um compromisso de entregar o controle nas mãos do Senhor, para viver uma vida de caminhada com Ele, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Meu segundo convite para essa manhã é para você que já entrou nessa água, que está ali naquela água, mas você ainda está observando. Você ora, você está com as águas nos joelhos, às vezes você vai lá, serve, ajuda, abençoa pessoas que necessitam, faz caridade, mas você ainda tem coisas que você precisa entregar para Deus. Tem coisas que você fala: Senhor, calma aí, agora não mexe nisso aqui não. É aquele quartinho da bagunça que você não abre só na hora que necessita. Eu quero convidar você aqui na frente, se você é essa pessoa. E o meu terceiro convite: se você faz tudo isso, se você já serve na igreja, mas existem coisas que você tem medo de entregar para Deus, existem coisas que estão travando a tua vida e você se decepcionou. Hoje Deus te convida a falar assim: ei, não é na força do teu braço, vem por inteiro. Vem por inteiro, porque eu quero te transformar. Eu sei que você já tem uma vida comigo, mas eu quero viver mais, eu quero fazer mais através da tua vida. Esse convite é para você, se você quer mais de Deus. Se você quiser viver o extraordinário de Deus, nós estamos no ano chamados ao extraordinário. Mas nós só vamos viver o extraordinário do Senhor quando eu fizer o que é ordinário, é buscar Ele, é reconhecer, é entregar o controle nas mãos dEle. Hoje eu quero te convidar a você tomar essa decisão. Mesmo que seja difícil para você, queridos, decida entregar o controle nas mãos do Senhor. Decida reconhecer e pedir: Senhor, eu sei, Pai, que eu sou aquela pessoa conforme, que programa tudo, que coloca tudo na agenda, mas o meu calendário não é seu, Senhor. Hoje eu decido, Pai, entregar tudo nas tuas mãos. Hoje eu decido, Senhor, reconhecer que o Senhor é o meu Senhor. Quero que você faça a tua oração contigo, com o Senhor agora. Entregue para Ele o controle. Se existe áreas que estão mortas na sua vida, eu não sei qual é a área que está morta na sua vida, mas o Senhor, que sonda corações, sabe de todas as coisas. Se existem áreas na sua vida que estão mortas e que diante dos seus olhos não tem jeito, eu quero te convidar a vir aqui à frente como voz profética, para declarar que aonde essa água passar, Deus vai trazer vida. Eu quero voltar
rapidinho, em Ezequiel 37, a palavra de Deus diz que o Senhor leva Ezequiel naquele lugar onde só tinha morte, ossos secos. Não tinha vida, não tinha realidade de possibilidade. E o Senhor fala para Ezequiel: ei, profetiza diante desses ossos, profetiza diante dessa morte que vai ter vida sobre a palavra do Senhor. Eu creio que hoje é uma manhã de milagres, queridos. Se existe algo morto na tua vida, começa a declarar com a tua boca que o Senhor tem poder para curar, para transformar, para trazer vida, porque aonde esse rio passar, tudo vai transformar. Em nome de Jesus.